Agora tem que agora para adicionar um convidado para estar no seu vídeo ao vivo. Agora, Você já tá ao vivo já. Já tá ao vivo, tá? sim. Deixa eu só colocar. Olá, agora eu acredito que é direto, né? Sim, boa tarde, Daniela. Tudo bem? Tudo bem, Odeli? Como é que vai? Obrigada por aceitar o nosso convite de estar com a gente aqui no Jornal Matutino, né? Também vamos falar em nome do portal Tenura de Notícias aqui de Bitinga. É uma Muito bem. satisfação poder conversar com vocês sobre a Tupã, que eu acho que é de suma importância que nós comecemos desde das perguntas primárias, né? Para quem esteja nos acompanhando, entenda um pouquinho mais Sim, sobre um tempo moderno que a gente vive hoje no mercado, né, e todas as possibilidades que a gente fala quando desenvolvemos sustentabilidade, quando construímos, né, plataformas aí inteligentes para que a gente consiga realmente superar aí, todos os prejuízos e os benefícios do mundo moderno. Eu acho que esse é um pensamento importante neste momento, falando da Tupã. Odeli, para a gente começar o nosso bate-papo, né, e transferir isso para as nossas plataformas de veiculação, através do rádio, internet, estaremos juntos também pelas mídias sociais. Eu gostaria sim. que inicialmente você falasse um pouquinho sobre o que é de fato criptomoedas, porque muita gente pergunta e tem pessoas que não têm ainda nem noção do que se trata. Certo. Bom, se a gente for separar, né, o termo, né, cripto e moeda, a gente pode definir a partir da própria palavra, né? Uma cripto é uma criptografia, né, da mesma forma que você tem hoje, né, uma série de segurança de dados criptografados. Quando você vai digitar senha, né, uma senha na internet que aparece tudo, asterisco no lugar da senha, aquilo é uma forma de cripto, né? Uma certa criptografia visual, enfim, tem uma série de, de questões técnicas aí que faz com que uma criptografia é uma a gente utiliza uma segurança de quem está utilizando. Isso é criptografia. E a moeda é um valor, né? Então, assim, seria um programa criptografado sem nenhuma forma de quer dizer, sem a violação, né, sem poder fazer alterações naquele programa ou naquela palavra, e isso já com valor de moeda. Então, a própria palavra em si, se a gente for analisar os dois trechos, né, criptomoeda, ela já nos dá a resposta. É bem isso mesmo. De forma bem simplória, tá bem básica mesmo. Quando falamos da questão da empresa Tupã, você como CEO, inclusive, da Tupã, a gente vai entrar agora, né, num outro nicho, né, numa outra proposta, inclusive quando a gente fala de criptomoedas. A gente está falando agora de token, né, que é justamente sobre isso que nós entraremos já já, né, nesse quesito, falando da Tupã. Mas qual que é a diferença entre o token e a propriamente criptomoedas? Essa aí já é uma dúvida bastante comum mesmo, assim, até pessoas já mais experimentadas já com bastante experiência no segmento, já também tem essa dúvida, e ela tem a seguinte característica. A gente parte do princípio de que tudo é cripto, está tudo dentro desse ambiente criptografado, desse ambiente seguro, que é o blockchain, né? Aí aparece mais um termo, né? O blockchain. O blockchain é uma camada da internet, uma camada segura da internet criptografado. E ali dentro você pode transacionar, né, dados, valores, porque está criptografado, tem essa segurança. Aí a gente separa o que é criptomoeda do que é token. Criptomoeda, o nome diz de novo, né, se a gente for olhar lá no próprio termo, moeda é um valor emitido por um banco central, é um valor que deveria ser emitido por um banco central, é um valor emitido por, enfim, dentro do sistema financeiro de alguma instituição que regulamente aquela moeda, né? Só para falar um pouquinho do token, para a gente ver a diferença, o token seria
um ativo digital. Um ativo pode ser emitido por uma empresa, uma ação, por exemplo, uma debênture digital. Então, qualquer ativo que está dentro de um balanço empresarial, ele é um token, ele pode ser tokenizado, né? Então, é um token nesse sentido. Os dois têm valores? Tem, mas um intrinsecamente seria uma emissão de um país. Só que logo que começou esse fenômeno, todo mundo chamando de criptomoeda, acabou virando no jargão comum criptomoeda, então pouca gente diferencia ainda criptomoeda de token, mas na essência essa é a diferença básica que tem. Quando a gente fala sobre essa tecnologia de negócios, Odeli, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre qual é a ligação com ecologia, bioeconomia, porque vocês trabalham, né, todo o envolvimento neste assunto, neste tema, através da Tupã. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, o que tem a ver a tecnologia de negócios, que envolve ecologia e também a questão da bioeconomia. Sim, a gente, vindo da área, né, do mercado de capitais, do mercado financeiro, a gente tem uma frase que é meio triste até às vezes, mas ela é verdadeira. A gente não consegue acreditar muito em conscientização, principalmente a conscientização ambiental. E vou justificar por quê. Quando a gente olhava a questão da conscientização da reciclagem, todo aquele trabalho de reciclagem, de conscientização para que as pessoas reciclassem o descarte, né, de plástico, de metais, etc. e tal, não tinha muito engajamento. Mas bastou 1 quilo de latinha amassada valer 4, 5 reais no Brasil, 4, 5 dólares nos Estados Unidos. Hoje, se você deixar uma latinha vazia, acabar de tomar um refrigerante, deixar uma latinha de alumínio vazia na calçada, mesmo que seja de um bairro de classe média, classe alta, 5 minutos depois, até menos, ela já não está mais lá. E quem pegou não está pensando em reciclagem, está pensando no business que tem por trás daquilo tudo e que juntando aquilo lá dá uma receita. Então, a gente partiu sempre desse princípio de que o dia que a gente conseguisse fazer com que a árvore em pé valesse mais do que uma árvore cortada, né, ou que realmente tivesse um valor, né, para que fosse ganho, pago e ganho, né, uma receita com o meio ambiente, a gente conseguiria resolver o problema sem ficar trabalhando na questão da conscientização. Então é essa mescla que trouxe a gente do mercado de capitais para pensar em cima das questões ambientais e também de como transformar isso em lucro. Só que, a exemplo da latinha que eu disse, você tem lá a latinha para entregar para a pessoa em troca de um valor. Mas no meio ambiente, como é que você faz? Você vai entregar um aquário com umas arvorezinhas lá dentro preservada para a pessoa e entregar um valor? Então isso não era possível antes. Foi só com a chegada da criptomoeda ou a chegada do token, para a gente falar de uma forma mais correta, que a gente consegue entregar um token para a pessoa representando um valor em troca de um recurso financeiro mesmo, e ao mesmo tempo aquele token representa aquele aquário, aquela área, aquele aquário de preservação lá na Amazônia ou qualquer outro bioma, representa um valor por aquilo sem precisar tirar aquilo lá do lugar e entregar para a pessoa. Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente fala da Tupã, a gente pode agora fazer toda a associação àquilo que nós já conversamos aqui, que é falando sobre os negócios Tupã através desse token, né, que é o principal produto, é justamente sobre isso que a gente conversa, e gostaria que você colocasse aqui, qual o objetivo da empresa Tupã nesse aspecto, trabalhando com esse token, né, para quem nos acompanha, para quem está nos ouvindo neste momento, até porque nós iremos reproduzir este bate-papo junto às nossas plataformas em breve, certamente teremos, inclusive, dúvidas e esclarecimentos ainda maiores do que a gente está falando hoje. Não, sem dúvida. A gente vai estar sempre à disposição, Daniela. O objetivo, então, da Tupã é conseguir fazer com que o meio ambiente, as questões sociais, eu vou dizer as duas coisas juntas, porque uma coisa não tem como estar separada da outra, né? As questões hoje muito em alta sobre o ESG, né, o Environment and Social Governance, que as empresas buscam. Hoje também, se a gente for classificar
todos os 17 drivers de sustentabilidade da ONU, né? A gente separa em questões lá ambientais, sociais e econômicas. Então, dentro desse tripé, né, econômico, social e ambiental, o objetivo é fazer com que as pessoas, ou as empresas principalmente, tenham lucro com isso. Quer dizer, não é um incentivo ao desmatamento, mas para quem sobrou hoje no mundo para pagar essa conta, então não é justo que elas simplesmente paguem essa conta e não tenham uma compensação financeira por isso. Então a Tupã, ela entra exatamente nesse meio, então ela faz com que as pessoas, a partir da utilização da Tupã, ganhem dinheiro, tenha vantagem financeira mesmo, para fazer, para cuidar, né, para fazer a preservação, a recuperação, que a gente trabalha muito na questão da recuperação ambiental, também social, e o termo correto que a gente tem utilizado é regeneração ambiental, que é mais do que a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é soma zero. Então a regeneração é você vai lá e realmente coloca de volta o verde no lugar que ele tinha que... não devia ter saído nunca, né? Então, mas fazendo isso não no sentido de doação, porque é legal, a pessoa vai lá, faz uma doação ou adquire, digamos, crédito de carbono, que também tá muito em alta, para poder fazer uma espécie de compensação. Mas se você for analisar bem, é uma saída de caixa. Você está pagando isso por alguém que já estragou no passado. Então a preocupação nossa é sair dessa conscientização e realmente trazer lucro para quem faz, para quem realmente investe. Aí sim, deixou de ser um gasto com o meio ambiente para ser verdadeiramente um investimento ambiental. Entendi. Então, quando a gente fala dessa compensação ambiental, nós estamos falando dessa regeneração, estaríamos falando de uma modalidade de compensação que está ligada justamente à questão ambiental, à questão das áreas que a gente pode estar contribuindo, mas regenerando. Já mudamos o termo aí. Sim, regenerando. Porque, ganhando dinheiro, negócio, a gente está falando de negócios. E eu vou explicar por que ganha dinheiro, por que é um negócio e por que regenera ao mesmo tempo. O negócio, né, a regeneração, ela é em função da Tupã ser um token que, na verdade, representa uma cota de um fundo de investimento registrado e regulamentado nos Estados Unidos, que passou a ser o primeiro fundo de investimento autorizado pela SEC, pela SEC, né, pela CVM dos Estados Unidos. Então, ele é, por enquanto, ele é o primeiro a gente vai ser sempre, mas por enquanto é o primeiro e único fundo de investimento com autorização para emitir um token, né, ou seja, um criptoativo no mundo financeiro. Então, é um fundo de investimento. Então, quem compra o token está, na verdade, comprando cotas, está comprando cotas de um fundo de investimento. Lá no balanço, quando você vai lançar, ou até mesmo no imposto de renda, aquilo é um ativo financeiro. Tem lucro, porque é um fundo de investimento que está investindo na bioeconomia, aí sim entra a parte da regeneração, a parte do trabalho mesmo que é feito na bioeconomia para fazer a regeneração e os impactos necessários, tanto ambientais e sociais. Então esse é o negócio da Tupã mesmo. Só que, ao invés de simplesmente ir lá, ficar doando, ficar adquirindo e tendo essas iniciativas, na contraparte, quem adquiriu esse token adquiriu um ativo financeiro, está lá no balanço como ativo financeiro, valoriza, está valorizando e está gerando receita decorrente desses investimentos. Então, nós temos garantia de ganho justamente quando a gente fala perante outras moedas. O fato de investir na Tupã, de acreditar na segurança desta empresa, reverte justamente nessa competição que nós temos entre outras moedas, mas que acaba gerando, sobretudo, diversos outros benefícios, além de um investimento que gera resultados positivos no setor financeiro, é isso? Corretamente. E não é uma moeda ou um criptoativo de especulação, daquele que sobe, todo mundo compra, sobe, daqui a pouco ele cai, todo mundo cai junto. E é legal. Eu não estou dizendo assim que para quem gosta de um mercado especulativo, de altas emoções, né,
Todas as moedas praticamente estão aí e tem essa funcionalidade. Agora, aquelas que têm um ativo financeiro como lastro dessas moedas, que são os tokens, né? Essa também é a grande diferença da moeda e de um token. Ela tem se ela é emitida por uma empresa, ela tem esse lastro financeiro. Então, isso realmente faz com que a gente saia do âmbito da especulação e vire um business. Tem uma empresa, tem todo um lastro, um ativo mesmo por trás desse token, e isso faz com que muda toda a característica de uma forma que a gente traz o mercado tradicional, né, o mercado de capitais tradicional, da forma que a gente conhece, com ações, debêntures, registro em CVM, ou no caso dos Estados Unidos, registro na SEC, a gente traz esse mercado tradicional para dentro do mercado criptografado, para dentro de um token. Eu sempre digo, né? É uma gestão moderna, né? Hoje nós vivemos aí justamente propostas e plataformas muito diferentes do que a gente viu há 20 anos. Eu acredito, o Deli e eu, você, há 20 anos atrás, nós não imaginaríamos falarmos sobre uma plataforma, um token, né? Um sistema de negócios, né? Tão moderno, né? E tão diferente como este. Sim, Bom, eu acho que seria importante, nesse momento, antes de nós até fecharmos, até com a questão das pessoas que nos acompanham, até com algumas perguntas, eu gostaria de fazer duas perguntas básicas que também deixam as pessoas um pouco confusas em relação à diferença, né? Primeiro, a diferença entre Bitcoin e a própria Tupã, que é a questão do token. Bitcoin e a Tupã. E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses créditos de carbono, porque me perguntaram aqui também. Tá, perfeito. Vamos lá. A diferença de um Bitcoin e da Tupã como a gente já estava dizendo, o Bitcoin ele nasceu como uma criptomoeda. Ele é uma moeda emitida, vamos dizer assim, se a gente pudesse extrapolar aqui, filosofar um pouco, o Bitcoin é uma moeda emitida por um país chamado Internet. Ela é emitida por um país cujo banco central desse país, cuja segurança financeira desse país se chama blockchain. Então daí, depois, se a gente extrapolar, a gente vai ver porque que nenhum país pode regulamentar como moeda própria o Bitcoin, porque ele já é de um país, entre aspas, chamado Internet. Ele é uma moeda criada com o mesmo princípio que tem lá de Bretton Woods, sobre o valor intrínseco de $1, o valor intrínseco de €1, o valor intrínseco de R$1. É o valor daquilo que você tem de convicção, que você acredita naquele país que está emitindo aquele valor. Então você acredita na internet naquele sentido, você acredita num blockchain, você acredita no valor que representa um Bitcoin. Em essência, é isso. E ele é especulativo, assim como a comprar dólar e vender dólar é especulativo, comprar euro, vender euro é especulativo. Quem está lá na Europa pode comprar reais porque está subindo agora, por uma série de razões, também é especulativo. Né? Da mesma forma, o Bitcoin ele tem essa mesma característica. Já a Tupã, como eu disse, como ela é uma ação, né, é o token que representa uma ação, ou seja, uma ação de um fundo de investimento tokenizada, ela é semelhante, por exemplo, uma ação de uma empresa, de um fundo de investimento, uma ação de uma Vale do Rio Doce, de uma Petrobras, dadas vamos dizer assim, a nacionalidade de cada uma delas, mas essa é a grande diferença. Por trás de uma ação tem toda uma empresa, tem todo um fundo, todo um investimento, a pessoa pode ler, pode se aprofundar, ter o que a gente chama de conhecimento fundamentalista, né, sobre aquele valor que está sendo transacionado. Essa é a grande diferença. Perfeito. Como fazemos para conversar com a Tupã? Eu acho que é super importante, né? Quem se interessa, quem quer saber mais um pouco sobre esse token, a proposta de investimento, poder como localizar, como conversar, enfim, a gente sabe pelas mídias, pelas redes sociais, mas falar, né, pessoalmente, conversar com vocês aí da Tupã, como podemos fazer? Sim, a gente tem, pelos canais mesmo do Insta,
e do próprio site. Além disso, lá no próprio site também tem outros canais lá que a pessoa vai lá no rodapé, lá tem vários outros canais que tem como entrar em contato e realmente ter pessoas conversando, trocando ideias sobre esse assunto diretamente com a gente aqui. É uma forma fácil, né? É fácil Sim, chegar sim. até você, já viu? O WhatsApp, todos os canais aí, Telegram, Insta, Facebook, Messenger do Face, enfim, né, tem uma série de formas de lá direto no site. O site é o principal, né? A gente reúne lá no tupan.io todos os canais de informação, incluindo o Instagram. Então, por ali é só chamar qualquer um deles lá, sempre vai ter uma equipe atrás daquele canal lá para responder. Muito bem. Olha, muito obrigada ao meu bate-papo com o Oderli Feriani, ele que é CEO da Tupan. Sem sombra de dúvida, para mim foi uma satisfação. Aprendi um pouco mais, viu, sobre o token, sobre a Tupan. A gente já tem que começar a pensar na questão de investimentos, né? Muito interessante. E, sobretudo, a seriedade da empresa. E eu não vejo dúvidas, né, da possibilidade que nós temos de abrir portas aí para estes investimentos e resultados importantes, significativos, quando falamos de negócios. Então, Oderli, nosso muito obrigada pelo seu bate-papo, pela nossa entrevista. Estaremos abertos para mais assuntos, né, mais temas, né, que eu devo convidá-lo em breve. E agradecer, sobretudo, ao André, que esteve conosco aqui também, que intermediou, né, esse bate-papo nosso aqui, o André Fukuoka. Muito feliz, inclusive. E toda a nossa conversa você vai poder observar, né, sendo reproduzida pelo portal Ternura de Notícias, pelo rádio, através do Jornal Matutino e também pelas nossas mídias sociais, entre o Facebook do portal e também o nosso canal de WhatsApp, né, com quase 20 mil contatos aí, a gente vai estar transmitindo este bate-papo. Nossa, muito obrigada, tá bom? Imagina, eu que agradeço, Daniela, você, todos os seus ouvintes, e um agradecimento especial ao André Fukuoka. Tá certo. Um abraço para todos aí, muito obrigada. Abraço, até mais.